Shabbat Shalom, nós somos aqui a congregação Moreste Yeshua de Salvador, Bahia, localizada por enquanto no bairro de Campinas de Brotas, e você pode nos conhecer melhor através do nosso site moresteyeshua.org.br e também aqui através desse canal que agora você nos acompanha pela internet. Hoje nós estamos estudando a Parashá Emor, que tem um significado de fala, né? E os textos estão aí na tela, você pode acompanhar. Hoje são 13 de Iyar. Estamos nos aproximando da festa de Shavuot, conhecida como Pentecostes. Hoje é o 28º dia da contagem do Homer, aqueles 50 dias entre o período de Pães Asmos, né, Pessa, até Shavuot. Já estamos no 28º dia. 4 semanas dessa contagem para Shavuot, a festa de Pentecostes. E nós agora vamos fazer uma reflexão sobre a porção Emor. Vamos orar. Pedir a direção, sempre é bom pedir a direção divina antes de interpretarmos a sua palavra, né? Porque não é uma tarefa muito fácil. Adonai, em nome de Yeshua, nós te pedimos que nessa hora esteja abrindo nossa mente, nos dando sabedoria, não só a mim que vou conduzir essa reflexão, mas a todos, para que possamos juntos aprender mais, trocar experiências, entender melhor a tua palavra. Sabemos que a tua palavra ela é infinitamente grande. Tem coisas que até hoje o ser humano ainda não conseguiu entender 100%, porque ela tem uma amplitude muito grande. Mas nós, Pai, precisamos pelo menos do necessário para vivermos uma vida agradável a Ti. Buscamos isso quando estudamos a Tua palavra. Então nos ajuda nessa tarefa, que possamos cada dia da nossa vida crescer um pouquinho mais em entendimento e em justiça, para que possamos alcançar o Teu reino, possamos alcançar um lugar no Olam Rabá, no mundo vindouro, quando Yeshua vier. Essa é a nossa oração, nosso pedido, em nome de Yeshua. Amém. Irmãos, um breve resumo dessa porção. Ela aborda a forma como os Kohanim, sacerdotes, como eles deveriam lidar com as ofertas e dízimos do povo, né? Há uma orientação aqui de como o povo de Israel trazia os seus dízimos, e como foi lido, Edilson leu aqui para nós, em Ezequiel 44, ali esclarece mais profundamente ainda como deveria ser, como deve ser tratado as ofertas que o povo de Israel traz para os sacerdotes. Era assim naquela época, e segundo o próprio livro de Ezequiel, chegará um tempo no futuro que essa ordem vai ser restabelecida novamente. E como nós sempre dizemos aqui que os princípios dos mandamentos, eles são eternos, eles não passam, seria como as congregações pelo mundo afora deveriam agir com as ofertas que o povo traz para aquele lugar, para aquela casa de oração. Tratada com respeito, tratada com responsabilidade, com transparência, né? Infelizmente não é isso que ocorre algumas vezes. Mas aqui nós vemos detalhes. Até mesmo a história nos revela que dentro do povo de Israel houve mau uso dessas ofertas por sacerdotes. Existe em Jerusalém achados arqueológicos de mansões de sumos sacerdotes, coisas, né, casas riquíssimas. Ou seja, eu creio que isso já é um desvio da função inicial. Adonai, pelo que a gente vê na descrição, nas orientações de como os sacerdotes deveriam lidar com as ofertas do povo, não era para um sacerdote construir uma mansão daquele nível. Como a gente vê, eu nunca fui lá, mas a gente sabe que existem achados arqueológicos assim, de mansões que era de sumo sacerdote, de sacerdotes, coisas assim a nível de rei.
de tão ricas que eram. Então, a gente vê que também dentro dos sacerdotes havia desvio, havia mau uso das ofertas. E é assim até hoje. Mas as orientações estão aí, como deve ser tratado as ofertas. Interessante, gente, que nesse ponto ainda tem uma questão nessa paraxá que Adonai diz que oferta de estranho ele não aceita. Estranho, ou seja, alguém que vai lá que uma pessoa cometeu um assalto e, sei lá, corrupção, e aí pega daquele valor e quer trazer de oferta. Os líderes recebem, pastores, rabinos, seja lá quem for, recebe. Não sabe, muitas vezes nem sabe a origem, recebe. Mas Adonai não recebe. Se alguém acha que vai pegar eu me lembro de uma vez que passou, lembra que aqui no Brasil, né, passou pastores que tinham acabado de receber propina e se juntaram para orar agradecendo pela propina. Gente, você está agradando só o seu coração, achando que está santificando aquilo ali, porque orou, apresentou ao Criador e aquilo ali foi santificado. Iluda-se. Você vai ficar iludido, se satisfazer, ficar mais leve, achando que lavou o seu dinheiro, mas não lavou não. A Torá é bem clara, Adonai não aceita esse tipo de oferta. Elas não servem para ele. É igual você vender um cão e levar o valor como oferta. Adonai também não aceitava, ele só aceitava valor de animal que fosse puro. Também a paraxá aborda os animais que poderiam ser apresentados como oferta. Existe aquela tese, né, de que no dilúvio, quando Adonai mandou Noa separar 7 tipos de animais puros, ou 7 pares de animais puros e apenas um dos impuros, que era porque seriam animais para ser sacrificados. Na verdade, eu não acredito nisso, porque há também peixes impuros, ou peixes puros e impuros. E, no entanto, a Torá não determina sacrifício de peixe. Então, eu acho que o motivo é outro. Quando ele mandou separar 7 casais de animais puros, era para alimentação mesmo. No capítulo 23, fala das solenidades, das festas, né, dos festivais. Depois fala da lâmpada contínua, o Ner Tamid, que era a menorá, né, que tinha no templo, que deveria ficar sempre acesa, por isso que é Tamid, né, contínua, estaria sempre acesa. Os pães da proposição, que deveriam estar ali, como tem aqui bem pequenininho, né, aquela mesa. Na verdade, eu peguei essa imagem porque eu achei a mais completa, mas pela descrição eram 2 fileiras, 6 de cada lado. E termina falando sobre pena de morte para aquele que blasfemar o nome de Adonai, aquele que cometer assassinato. A paraxá encerra com isso. Como nós não podemos abordar tudo, algumas coisas eu vou passar por cima, citando rapidamente. O capítulo 21, que é o início da paraxá, que nós lemos aqui, tem a orientação de pureza do ofício sacerdotal. Ou seja, o sacerdote, vou passar bem rápido nessas passagens, para depois a gente abordar outras questões que eu acho mais relevante. O sacerdote, ele não podia se contaminar com o morto, né? Morria alguém que morresse, a não ser que fosse esposa, irmão, irmã que não fosse casada, pai, mãe, apenas por esse o sacerdote podia tocar quando a pessoa morreu. Fora disso, ele não podia tocar de jeito nenhum. E o sumo sacerdote, né, não podia se contaminar por nada, por ninguém. Que o Kohen Hagadol, né, que é o chamado sumo sacerdote, ele não podia se contaminar por nada. Aí a gente entende que houve uma falha, mas a gente entende o porquê aquele sacerdote que Yeshua cita, que passou, viu lá o homem caído lá, aparentemente morto, e aí o sacerdote passou por longe, foi embora, veio o samaritano, observou, viu que estava vivo e cuidou, levou para o que seria hoje um hospital e cuidou dele.
A gente vê que ali o sacerdote ele usou esse princípio. Só que, na minha opinião, houve um exagero dele, que ele poderia pelo menos chegar perto e verificar, será que está morto mesmo? Porque se a pessoa estivesse viva, ele não se contaminaria. A pessoa podia estar ali sangrando, toda ensanguentada, mas está pulsando ainda, tem vida, ele poderia fazer o que aquele estrangeiro fez, o samaritano. Mas ele usou desse meio legal de não se contaminar com o morto, e aí passou por longe, e aí foi onde ele falhou. Ele poderia chegar perto e verificar, e não, está vivo ainda, eu vou socorrer. E mesmo assim, se acontecesse dele chegar lá e por algum motivo se enganar, tocar e depois perceber que estava morto, teria um prazo para ele se purificar. Depois de uma semana ele estaria puro novamente, fazia o ritual de purificação e estava puro. Era só uma impureza. Então Yeshua aponta ali o exagero do sacerdote nessa questão das impurezas, né? Há um cuidado, mas também tudo tem um equilíbrio, é preciso um equilíbrio em tudo, a gente não pode exagerar. É como Eclesiastes diz, não adianta querer ser santo demais, nem pecador, nem também santo demais, tem que buscar um equilíbrio. No capítulo 21, versículo 5, ele aborda a questão do não fará calva na sua cabeça e não raparão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Isso em sinal de luto. Veja que do capítulo 21, do versículo 1 até o 6, o que está abordando em relação aos sacerdotes é a questão da pureza para com o morto, com o cadáver. Aí, no versículo 5, ele fala disso, né, se o sacerdote morresse alguém da família, aí ele chegasse e fizesse igual os gentios da época, rapava a cabeça, ou cortava o canto da barba, fazia uma marca na pele, em sinal de luto, ele se impurificava, porque isso era comum na época. Ele se impurificava. Da mesma forma, sem tocar, se impurificava. Só porque ele fez uma marca nele, apontando para aquele luto. Não era permitido para o sacerdote. E a versão, que não é uma versão que eu particularmente não gosto, mas é uma versão que traz bastante clareza a esse versículo, que é a NTLH, que é na linguagem chamada linguagem de hoje. O mesmo versículo, ela aborda assim, os sacerdotes não podem rapar a cabeça, aparar a barba ou cortar-se em sinal de luto. Porque esse trecho está falando disso. Não é a pessoa, você não é proibido de aparar sua barba, fazer a barba. A Torá não fala disso. Ela fala de fazer isso em sinal de luto. Nós vemos em Ezequiel que o sacerdote, pelo contrário, ele não poderia deixar o cabelo crescer demais, nem poderia raspar. Teria que ser o quê? Cortado. Se o sacerdote era o topo da santidade em Israel, ele deveria ter o cabelo cortado, é sinal de que o cidadão comum ele poderia também cortar. Lógico. Eu vou falar disso aqui ainda. Tem sim. Ezequiel 44, 20, que faz parte da porção de hoje. E não raparão a sua cabeça, falando dos sacerdotes, nem deixarão crescer o cabelo. Ou seja, ele tinha que buscar o meio termo. Antes, como convém, tosquearão as suas cabeças, ou seja, cortarão o cabelo. Então, quando você vê, me desculpem quem se incomodar com isso, mas quando você vê pessoas que acham que para ser judeu, aqueles super judeus que existem por aí, né? Tem que ter o cabelo grande, né? Aquele peoto lá embaixo. Não tem muita base bíblica, porque a Torá aponta o inverso. Se o sacerdote, que era o topo da santidade, ele tinha que ter o cabelo médio, nem grande demais, nem raspado, por que o cidadão comum, o judeu comum, tinha que ter o cabelo gigante para ser super judeu? Não. E aqui está falando mais ou menos disso aqui, o que hoje se chama de tonsura, que é calva, que é isso aqui, olha. Não sei se a imagem está dando para vocês verem direitinho. Era um sinal de luto nas culturas antigas,
ou uma ligação com culto ou voto a alguma divindade. As pessoas na antiguidade se marcavam, por isso que a Torá proíbe do judeu se marcar, do israelita se marcar na pele, porque ela quase sempre tinha ou ligação com alguém que morreu, com um sinal de luto, ou tinha ligação com alguma divindade, algum culto idólatra. E Adonai então proibia. O judeu não poderia fazer isso. É por isso que muita gente até achou estranho. Tá certo que na nossa cultura já é bem diferente, a cultura ocidental aqui é bem diferente. Mas quando meu pai morreu, por exemplo, ele morreu num dia que eu estava com a barba grande, precisando fazer. E aí eu decidi não fazer a minha barba naquele dia, porque tem esses princípios e eu não me senti bem em fazer. Eu sei que quando chegou lá, no sepultamento do meu pai, tinha muita gente, tinha pessoas que eu não via há quase 20 anos, ou mais de 20 anos. Teve uma senhora mesmo, a dona Diva, que quando ela me viu, ela bateu o olho, me conheceu na hora, e eu também a conheci, aí nos abraçamos, que olha, há uns 25 anos que a gente tinha se visto, e ela me reconheceu, eu reconheci na hora, mas ela me achou estranho, que eu estava com a barba grande, estranha, e eu percebi que muita gente achou estranho, porque eu estava com a barba muito grande, mas eu fiz questão de não fazer minha barba naqueles dias, por causa disso. Eu sei que a Adonai sabia que eu não estava fazendo um sinal a nada disso, mas dentro de mim eu não quis fazer isso, por causa dessa questão que existe, de você não vincular isso a um sinal de luto. Adonai não aprova isso. E a gente pode ver isso também lá em Números 6:18. Isso aqui, gente, existe, eu não vou aqui citar, mas existem religiões hoje que ainda usa isso aqui. É raspado mesmo, aqui fica só como diz lá no meu interior, o coco. Isso é proibido pela Torá. Vaikra, Levítico 22, de 1 a 16, fala como os sacerdotes deveriam lidar com as ofertas e sacrifícios do povo. De novo. Em 22:17, só para ir passando por cima dos pontos principais, 22, a partir do 17, orientações sobre os animais que poderiam ser apresentados como oferta, aquilo que eu comentei lá no começo. Não era qualquer animal que poderia ser levado em oferta, teria que ser puro, sem defeito, sem mancha. Nós vemos que os profetas, inúmeras vezes, repreendem o povo de Israel porque eles pegavam qualquer animal e levavam em oferta. Adonai não aceitava, tinha que ser algo puro, sem defeito. E no capítulo 23, é a parte que eu acho mais interessante dessa paraxá, quando aborda das solenidades, das festas do Criador, que começa com o Shabat. Vocês lembram que Levítico 23 começa falando do Shabat, coloca ali o Shabat como uma festa. Em seguida ele fala novamente de solenidades, começando por Pessa. Por quê? Porque Shabat é algo semanal. E Pessa, como todas as outras festas, é algo que acontece uma vez por ano. Por isso que ele faz aquela diferenciação ali. Mas ele coloca o Shabat como uma festa. Ou seja, dia de santa convocação. Se você ler, você vai ver o Shabat como um dia de santa convocação na Torá. Hoje, eu gosto muito de usar esse termo santa convocação, mas fora de Israel não chega a ser um pecado. E nós gostaríamos muito de ver sempre a congregação cheia, porque é uma santa convocação, o Eterno chama o povo para se juntar. Mas, por outro lado, nós não podemos também chegar e dizer que as pessoas que ficam em casa, assistem pela internet, não vêm aqui, que estejam cometendo uma transgressão. Eu acho que seria uma certa forçação de barra, dizer que estão pecando quem ficou em casa, acompanhou pela internet ou não acompanhou. Não dá para dizer isso. A santa convocação era na terra de Israel, mas o princípio principal do Shabat é você santificar o dia, ou seja, não trabalhar, separar aquele dia dos demais. Então, irmãos, temos que ter cuidado nessa hora de criticar pessoas que não frequentam, não vêm no Shabat, de que está pecando. Não.
Às vezes uma negligência, um descaso, prioriza outras coisas. Às vezes sim. Mas eu não me acho no direito de dizer que essas pessoas estão cometendo pecado. A não ser que elas estejam transgredindo o Shabat, optando por trabalhar quando não precisa e acha que dá para não trabalhar e vai e trabalha. E quebra o Shabat, tem várias formas para isso, vocês sabem como é. Mas, do contrário, não dá para dizer isso. E, irmãos, eu quero abordar a partir de agora, deixa eu ver aqui a hora, uma coisa que eu queria chamar a atenção. Mais ou menos 2 anos e meio atrás, nós fizemos aqui um estudo do Apocalipse, começamos, antes da pandemia de coronavírus começar, nós começamos o estudo do Apocalipse presencialmente aqui, e depois a conclusão foi online. E lá no começo, quem acompanhou aqui, lembra que nós abordamos muito o que eu vou falar aqui agora, sobre como os primeiros discípulos de Yeshua, como os sucessores dos 12 discípulos de Yeshua agiam em relação a isso, em relação às solenidades do Eterno, em relação ao Shabat, em relação à Torá. Porque depois o mundo inteiro, o cristianismo, os seguidores de Yeshua, em grande parte, veio a seguir de um modo diferente de como seguiam aquelas 7 igrejas que Apocalipse fala lá nos primeiros capítulos. Vocês lembram das 7 igrejas da Ásia, que Yeshua manda João escrever e direciona para aquelas congregações. E não fica dúvida de que, quando a gente vê Apocalipse ali no começo, embora Yeshua, na maior parte das vezes, esteja puxando as orelhas dos líderes daquelas congregações, nós vemos que aquelas 7 ali, eu não vejo como interpretar diferente. Nós vemos que elas ainda eram as que Yeshua via mais santidade nelas. Yeshua via ainda cumprindo da melhor maneira possível aquilo que ele ensinou, aquilo que ele esperava dos seus seguidores. Não há como negar. Aquelas 7 congregações da Ásia, fica claro no Apocalipse que Yeshua puxa as orelhas delas, porque ele queria que elas fossem o melhor que ele esperava, e elas ainda eram o que tinha de melhor na época. Não sei se vocês concordam comigo, mas dá para entender isso ali. E quando nós vamos estudar algo histórico, um livro histórico, como nós vamos abordar rapidamente aqui alguns pontos, nós vemos que eram elas que preservavam esses princípios aqui expostos nessa paraxá, no capítulo 23, as solenidades de Adonai, que se obedecia a elas, obedecia a tudo, procurava cumprir tudo. E eu queria abordar novamente aquilo que abordamos mais de 2 anos atrás aqui, sobre esse tema. É um livro histórico chamado o Eusébio de Cesareia. Ele é conhecido como um dos pais da igreja cristã. E é um bom historiador e tem muita coisa para nos dizer sobre aquela época pós-Yeshua, pós os discípulos de Yeshua, como se comportou a congregação de Yeshua nos primeiros séculos. E ele traz uma informação interessante. Esse livro ele não foi escrito em hebraico, então vou usar termos aqui que vêm mesmo do latim, para você não estranhar. O livro 5, no capítulo 23, da questão, então, movida sobre a Páscoa. Era um dilema aqui sobre Pêssah, sobre a Páscoa, e que a Páscoa, como sendo a primeira das festas, né, o Shabat é abordado aqui primeiro, mas é semanal. A Pêssah é uma festa que vem uma vez por ano, como as outras, então é a primeira das festas fixas. Olha o que ele diz nesse capítulo, a partir do versículo 1. Por este tempo, levantou-se uma questão bastante grave, por certo, pois as igrejas de toda a Ásia, lembra que as 7 igrejas do Apocalipse ficavam na Ásia? Porque as igrejas de toda a Ásia, apoiando-se em uma tradição muito antiga, olha só, muito antiga, que ou seja, da Torá, dos primeiros discípulos de Yeshua, pensavam, olha que Eusébio de Cesareia já começa a colocar em dúvida o comportamento dessas congregações da Ásia, porque eles pensavam, ou seja, estavam equivocados.
Vocês vão ver que é isso que ele defende. Pensavam que era preciso guardar o 14º dia da lua para a festa da Páscoa, ou seja, o 14 de Nissan, quando a Páscoa era celebrada em Israel. E Yeshua morreu nesse dia. Os discípulos de Yeshua, ele prova aqui que celebravam Pêssah nessa data. As igrejas da Ásia, as congregações da Ásia achavam que deveria se celebrar Pêssah em 14 de Aviv, no 4º dia da lua nova. Não na sexta-feira santa como nós conhecemos hoje. Sendo que, aí eu salto trechos que não interessa, não diz muita coisa, para não ficar muito longo. Sendo que as congregações, as igrejas de todo o resto do mundo, não tinham por costume realizar deste modo, mas por tradição apostólica. Preste atenção que essa tradição apostólica que eles estão dizendo aqui, o texto vai nos provar que não eram os 12 apóstolos de Yeshua. Vieram a surgir muitos depois, e que o próprio Shaul, o apóstolo Paulo, diz que surgiram muitos apóstolos depois, e que Paulo até chama alguns de falsos apóstolos. Surgiram diversos depois. E o texto aqui, Eusébio de Cesareia, vai nos confirmar que os apóstolos de Yeshua não tinham esse costume aqui, que está sendo defendido aqui como tradição apostólica. Não eram os apóstolos de Yeshua. O texto vai nos provar mais na frente. Mas as outras igrejas fora da Ásia, por tradição apostólica, entre aspas, guardavam o costume que prevaleceu até hoje. Até hoje, no dia de Eusébio, até hoje, nos nossos dias. Veja que o que prevaleceu foi essa teoria que não veio dos apóstolos de Yeshua. Eu vou provar para vocês no texto aqui. Essa teoria era seguida pelas igrejas, congregações de Cesareia, até mesmo de Jerusalém, segundo Eusébio, veio a seguir. Roma, porque Jerusalém foi conquistada pelos romanos, vocês sabem disso, né? Ponto, não sei nem como falar esse nome, Osreone, Corinto e muitas outras. Jerusalém, no ano 70, foi conquistada pelos romanos e os hebreus fugiram para onde? Fugiram para a Ásia Menor e outras mais. Por isso que Yeshua manda João escrever aquelas orientações para as igrejas da Ásia. Vocês sabem disso. E Eusébio de Cesareia escreveu esse livro aqui já por volta do 3º século. Então fica claro, dá para entender por que Jerusalém está nesse bolo aí, dos que já não celebrava mais conforme Yeshua ensinou. Capítulo 24, sobre a dissensão na Ásia. É uma continuidade do que estamos estudando. Versículo 1. Os bispos, lembre que esse livro foi escrito em latim, viu gente? Por isso que estou usando esses termos. Bispo e não termos hebraicos. Aqui seria bispo, aqui seria o equivalente a presbítero, que é o shamash, né? Os bispos da Ásia, por outro lado, com Polícrates à frente, seguiam insistindo com força. Olha, a Ásia, onde estavam as igrejas para a qual Yeshua, as congregações para a qual Yeshua escreveu aquelas 7 cartas. Seguiam insistindo com força que era necessário guardar o costume primitivo que eles foram transmitidos desde antigamente. Lembra que era uma tradição muito antiga? Por quê? Vem da Torá. Polícrates mesmo, numa carta que dirige a Victor e à igreja de Roma, expõe a tradição chegada a ele com estas palavras. Olha só, gente. Esse Polícrates foi discípulo, acredita-se que foi discípulo de Policarpo. Policarpo foi discípulo de João e Yohanan, que foi discípulo de Yeshua. Veja a sequência. Eles aprenderam o ensino de Polícrates, como de outros da Ásia, vem de Yeshua, passa pelos 12 e chega até Polícrates. E olha o que ele diz aqui. Eusébio agora vai transcrever as palavras de Polícrates. Nós, pois, celebramos intacto este dia, sem nada juntar nem tirar, porque também na Ásia, olha, sempre a Ásia, repousam grandes luminares que ressuscitarão no dia da vinda do Senhor Yeshua, quando vier dos céus com glória e em busca dos seus santos.
Felipe, um dos 12 apóstolos, olha só, Felipe, um dos 12. Está vendo que aqui já começa aqui a cair por terra aquela tese que eu li antes, de que os outros apóstolos, de que os de outras igrejas fora da Ásia seguiam a tradição apostólica? Esses apóstolos que eles seguiam já exclui Felipe. Só aqui já exclui Felipe. Depois eu vou provar que exclui outros. Filipe, um dos 12 apóstolos que repousa em Herápolis, ele está dizendo que ele seguia de acordo com o que aprendeu com os apóstolos de Yeshua, que um deles era Filipe, que já tinha falecido. E também, olha só, gente, e também João, Yohanan. Ah, mas pode ser outro Yohanan. Não, ele declara aqui, ó, o que se encostou sobre o peito do Senhor, para não deixar dúvida de qual Yohanan ele estava falando. O que se encostou sobre o peito do Senhor. Quem foi que se encostou no ceia de Pêssah? Yohanan, João, um dos 12. E que foi sacerdote portador do pantelon. Isso aqui é um termo grego, né, porque João foi influente, né, na região da Grécia também. Marte e mestre, porque diz uma tradição que Yohanan foi também martirizado, né, pelo Império Romano. Marte e mestre, este repousa em Éfeso. Olha, gente, Éfeso, começa a aparecer o que aqui? Uma das cidades da qual Yeshua escreveu cartas para as congregações da Ásia Menor. Lembra de Éfeso é uma das 7 do Apocalipse? Yohanan morou lá, certamente o sucessor dele ficou na frente da igreja, congregações de Éfeso. Olha de quem Polícrates aprendeu a celebrar Pêssah no 14º dia. E não como se faz hoje, que cai lá no dia que cair, é sempre sexta-feira. Mas Yohanan, João, que recostou sobre o peito do Senhor. E vamos em frente. E em Esmirna, lembra o que Esmirna? Uma das cidades que tinha congregações que Yeshua enviou carta. Inclusive foi uma que foi elogiada, né? Esmirna. E em Esmirna, Policarpo, bispo e Marte. A história eclesiástica atesta que Policarpo foi discípulo imediato de Yohanan, de João. Aprendeu com João. Foi bispo, líder lá de Esmirna, e morreu e foi sepultado lá, foi assassinado, morto pelo Império Romano. Aqui o texto está dizendo que também ele guardava o costume, conforme os 12 de Yeshua, de guardar a Pêssah no 14º dia, ou seja, do jeito que nós celebramos hoje. Bendito seja Adonai, que aprendemos isso. E Trácias, também, já é um outro bispo de outra cidade, ele, bispo e Marte, que procede de Eumênia e repousa em Esmirna também, ou seja, certamente foi um sucessor de Policarpo. E que falta faz falar de Sagares, bispo e Marte, que descansa em Laodiceia. Lembra de Laodiceia, gente? Uma das cidades que Yeshua também escreveu carta. Assim como o bem-aventurado Papiro de Meliton, o eunuco, que em tudo viveu no Espírito Santo e repousa em Sardes. Olha só, mais uma. Aqui nós já temos o nome de 4 das 7 cidades. Que os líderes dessas cidades, que Yeshua escreveu aquelas cartas elogiando, puxando a orelha para se manter fiel, mas ao mesmo tempo a elogia ali mostra que eles continuavam ainda no caminho correto. Repousa em Sardes, esperando a visita que vem do céu, do dia em que ressuscitará dentre os mortos, ou seja, aguardando a vinda de Yeshua. Todos estes celebraram como dia da Páscoa o da 14ª lua, conforme o Evangelho, as boas novas. E não transgrediram, mas seguiram a regra da fé. Gente, o que é que restou? O que é que ficou? Como nós conhecemos até hoje, no seio do que restou dos seguidores de Yeshua. A tese inversa. Não dos originais, daqueles que aprenderam com Yeshua. Aqui fica claro, provado.
As lideranças conhecem isso, mas fecham os olhos para isso. Há alguns anos atrás, eu nem sabia que existia isso. Aqui eu agradeço ao rabino Mateus Andona, que foi quem me chamou a atenção para isso aqui. Aí foi quando eu comecei a buscar e ler esse livro. E aí, no final do versículo 7, e eu mesmo, Polícrates, o menor de todos vós, faço conforme a tradição dos meus parentes, alguns dos quais segui de perto, né, seguindo semelhante a esses aí. E no versículo 16, para encerrar, Eusébio continua falando de uma disputa que houve entre Policarpo, olha só, gente, uma disputa entre Policarpo, discípulo de Johanã, de João, o discípulo de Yeshua, entre ele e o bispo de Roma, olha só. E encontrando-se em Roma o bem-aventurado Policarpo, ele é de abençoada memória, foi um grande líder que aprendeu com João, e preservava a doutrina de Yeshua e dos apóstolos, dos 12. Policarpo, nos tempos de Aniceto, surgiram entre os dois pequenas divergências, mas em seguida estavam em paz, sem que sobre este capítulo se querelassem, ou seja, brigassem ali mutuamente. Eles discutiam, mas não brigavam. Porque nem Aniceto podia convencer Policarpo a não observar o dia como sempre havia observado, com João, discípulo de nosso Senhor, e com os demais apóstolos com quem conviveu. Olha aqui o que eu falei no começo, que eu provo com esse texto. O texto nos prova que os 12 discípulos de Yeshua não são aqueles apóstolos lá do começo que as igrejas fora da Ásia seguiam como tradição apostólica. Não são os 12 de Yeshua, porque aqui derruba essa tese. Aqui diz que Policarpo, que Aniceto, né, o bispo de Roma, não conseguiu convencer Policarpo a não observar o dia, como sempre o havia observado, como Policarpo sempre observava, com João, discípulo de nosso Senhor. Olha com quem Policarpo aprendeu a fazer isso, com João, discípulo do Senhor. Podia ser só com ele, né? Mas foi só ele, os outros 11 não, só que aqui continua dizendo. E com os demais apóstolos com quem conviveu. Ou seja, Policarpo era contemporâneo de João, certamente conheceu os outros apóstolos, os 12 de Yeshua, e aprendeu com eles. Nem tampouco Policarpo convenceu Aniceto a observá-lo, ou seja, o bispo de Roma não queria aquilo. Queria andar conforme as outras igrejas que já estavam corrompidas. Ele não conseguiu convencer, então Policarpo seguiu com a sua fé, sua doutrina, e o de Roma também, com a dele. E o que foi que veio imperar no mundo? Lógico, do bispo de Roma. Porque viria depois Constantino, e aí a história como a gente conhece hoje continua. Desprezou-se a doutrina que vem dos apóstolos e preservou-se a doutrina que vinha do bispo de Roma e de outros fora da Ásia. Então, se porventura alguém que me ouve agora ou vai me ouvir depois, cristão ou judeu messiânico, gente, isso é importantíssimo. Isso aqui, esse documento, esse livro, ele é atestado como legítimo por doutores de toda a espécie. É um livro confiável e nos atesta que, infelizmente, a igreja, a congregação do Messias desviou do original, no que diz respeito a Pessa, e como Pessa é a primeira das festas, todas as outras coisas se corrompem na sequência. É um livro histórico confiável. E nos mostra isso. Infelizmente, a doutrina dos apóstolos de Yeshua ficou de lado. Em grande parte, em coisas importantíssimas. Infelizmente, gente. Ainda bem, nós temos que ser gratos ao Eterno, porque abriu os nossos olhos para coisas como essa. Hoje a gente consegue, pelo menos nos reunir no 14 de Aviv, 14 de Nissan, nos reunir nas festas, procurar santificar as datas importantes, reconhecer que, quando você reconhece que tem um erro em algo, a sua cabeça muda. Quando você percebe que algo está errado, você vai andar com cuidado.
se você sabe que num determinado terreno tem minas terrestres, você vai andar com mais atenção do que se não soubesse. Então, quem quer viver uma fé, quer viver aprimorando a sua fé, porque a gente está sempre aprimorando, né? Eu acho que ninguém vai morrer 100% aprimorado, né? É uma busca. O novo nascimento é isso. Quando Yeshua fala de novo nascimento, é tornar como criança para crescer de novo, ter uma nova personalidade formada. Acredita-se por aí que o nascer de novo morreu a velha criatura e agora outra foi criada. É um engano terrível. Quando Yeshua fala nascer de novo, é o quê? É exatamente o velho homem, a velha mulher, simbolicamente morrer, ou seja, deixar de lado aqueles costumes que não são bons, e matando aquela velha pessoa, e a nova criatura que nasceu de novo, a nova personalidade, e sendo formada. A criança não aprende de um dia para o outro. A criança vai ano após ano aprendendo e morre aprendendo. Então é isso que quer dizer o novo nascimento. Então nós estamos com isso aqui é um documento fenomenal para ajudar no aprimoramento da sua fé. Quando a gente conecta isso aqui com os primeiros capítulos do Apocalipse, nós vemos que a coisa é muito séria. O chamado de Yeshua para aquelas 7 congregações do Apocalipse é muito sério e está aqui alinhado com isso. Porque elas preservavam a doutrina dele. E ele estava chamando a atenção porque sabia que a corrupção ia entrar fervendo e entrou e até hoje está aí. Pouquíssimos seguem a visão que Policarpo está defendendo aqui, que aprendeu com João e com os demais apóstolos e que aprenderam com Yeshua, infelizmente. E para encerrar, a Paraxá termina falando da lâmpada contínua, o Ner Tamid, que deveria ficar permanentemente acesa. Eu acredito que todos os utensílios do tabernáculo faz alusão as coisas que Adonai deu no princípio no Éden e que retornarão no Olam Rabá. Para mim, isso é uma crença pessoal minha, o Ner Tamid, a lâmpada que deveria ficar sempre acesa, né, que dizem que quando o sacerdote ia acender, ia limpar, ele sempre tinha que deixar alguma acesa para depois, com o fogo daquela que já estava acesa, acender as demais, para não usar um fogo novo, mas sempre aquela mesma ali acesa. Eu acredito que ela faz alusão àquela luz que foi criada lá no primeiro dia, que não era o sol, quando ele disse, haja luz e houve luz, rie or, haja luz. Eu creio que é uma referência, o Ner Tamid faz referência a isso, aquela luz perfeita que foi criada no primeiro dia. No capítulo 24, versículos 5 ao 9, fala sobre os pães da proposição. Como eu falei, o texto dá a ideia de que eles ficavam sobre aquela mesa em 2 fileiras. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse e Ezequiel, dá a ideia de que esses pães da proposição é uma referência, um simbolismo da árvore da vida. Olha o que Apocalipse diz, capítulo 22, versículo 2. No meio da sua praça, né, da Nova Jerusalém, e de um e do outro lado do rio. Olha só, gente, nas margens do rio, de um lado e do outro, de um e do outro lado do rio, estava a árvore da vida. Porque a árvore da vida, logicamente, não é um pé de árvore único. É uma espécie de planta. Eu acredito assim. É uma espécie de... por exemplo, a árvore a laranjeira. Existe só um pé de laranja? Não, existem laranjeiras em diversos lugares. Então, a árvore da vida, pelo que diz aqui, havia pés de árvore da vida de um lado do rio e do outro, e mais de uma, era uma fila. E estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Olha só, 12 frutos. De mês em mês. Ou seja, a cada mês o fruto dela é renovado. 12 vezes no ano. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aí Apocalipse vem e diz a mesma coisa. Ezequiel já disse a mesma coisa que Apocalipse está dizendo. Ezequiel 47, 12. E junto ao rio, à sua margem,
de um e do outro lado, olha só, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirão 12 frutos. Quantos meses tem o ano? 12, né? Aqui fala de 12 frutos, de mês a mês, e aqui fala que nos seus meses dará o seu fruto, ou seja, a mesma coisa. Porque as suas águas saem do santuário, e as águas que regam nessas plantas, né, daquele rio, exatamente como no Éden, lá no Bereshit, diz que saía um rio do Éden que regava todo o jardim. E aqui nós vemos esse rio saindo do lugar onde é o templo. Olha que coisa fantástica. É por isso que eu digo aqui sempre que eu acredito que Jerusalém, geograficamente falando, está contida no território onde antigamente era o Éden. Porque quando nós juntamos esses textos aqui, não há como crer diferente. A fonte do rio que regava o jardim do Éden era a nascente do rio era em Jerusalém. Não tem como crer diferente. E aqui nós vemos que os pães da proposição parecem apontarem para isso. 6 de um lado, 6 do outro. O homem aqui foi, lá no Éden, o homem foi impedido de comer. Aqui está mostrando que vai chegar um tempo que o homem vai voltar a comer. Apocalipse diz que Yeshua, com a sua morte, deu direito ao homem, depois da ressurreição, comer de novo da árvore da vida. Então o sacerdote, a cada Shabat, chegava ali e colocava novos pães, apontando para isso. Olha, todo o povo não pode comer, mas vocês, uma referência a isso, para mostrar que um dia vocês vão ter direito a isso novamente. Aí manda fazer os pães da proposição. Isso é uma crença pessoal minha, gente. Eu não posso incutir na sua cabeça de que é exatamente isso que está simbolizando. Pode não ser. Eu acredito, mas posso estar errado. Espero estar certo, mas posso ser que eu esteja errado. E encerra falando da pena de morte. Eu já vou terminar, gente, só mais 2 ou 3 minutos. No capítulo 24, eu vou ler rapidamente, porque eu queria fazer um comentário aqui. Capítulo 24. (10 a 16). Eu vou usar uma outra versão aqui. 1 minuto só. Quero usar outra versão bíblica aqui. Levítico, Vaikra, capítulo 24, versículo 10 ao 16. Para a gente encerrar de vez. Vaikra, capítulo 10, capítulo 24, versículo 10 ao 16. E apareceu um filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio, no meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita e um homem israelita porfiaram, ou seja, disputaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. E o nome da sua mãe era Salomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E o levaram à prisão até que ele fizesse declaração pela boca do Senhor. Falou Adonai a Moisés, dizendo: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Lembra que, semelhante ao que fazia com sacrifício, o pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava os pecados, e o animal era sacrificado, como se transferindo o pecado. Aqui, quem ouviu, colocava a mão sobre a cabeça do indivíduo lá que blasfemou para ele ser morto. Então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. O que é que isso quer dizer? Não terá direito a perdão. Aquele que amaldiçoar o nome do Senhor levará sobre si o seu pecado. Não terá direito de transferir. Quando o pecador
colocava as mãos sobre a cabeça do animal e confessava os pecados, simbolicamente os pecados estavam sendo transferidos para aquele animal e a pessoa ficava perdoada. Algo parecido com condenar Yeshua, estava transferindo os pecados para Yeshua, e Yeshua morre e leva o pecado de todos. Aí aqui acontece o inverso. Aquele que blasfemar o nome do Eterno não vai ter esse direito de transferir o pecado para ninguém. Vai levar sobre si o seu pecado e vai ser condenado à morte. Aquele que blasfemar, versículo 16, aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Gente, aí alguém pode chegar e dizer, olha, isso aí é lei. A lei dura, cruel, perversa. Você lembra que Yeshua falou que todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo? Lembra disso? Então não venha com essa ideia de que a Torá é pesada, é cruel e que a Brit Hadashah é só amor e bondade. Não. Yeshua faz alusão a passagens como essa. Aqui a pessoa que blasfema o nome de Adonai não tem direito a perdão. O cara quem blasfema o nome do Criador é porque não tem amor nenhum a ele, né? Você pode até se chatear, ficar bravo e falar, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor parece que não existe, tem gente que fala isso. Eu creio que você ainda não está blasfemando, mas quando você abre a boca para falar palavras de cunho, né, infame, aí você está blasfemando. Aqui diz que não tem perdão, vai levar sobre si a sua iniquidade, ou seja, não vai poder transferir para ninguém, nem para o animal ali no altar, nem para Yeshua, nem para nada. E Yeshua vem e confirma que a blasfema contra o Espírito Santo, que o Espírito Santo, gente, é o próprio Adonai. Não é uma terceira entidade que se espera, não, é o próprio Adonai que é Espírito. Então, quem blasfema contra o Criador, Yeshua diz que não tem perdão. Ou seja, olha Yeshua confirmando aqui o que nós estamos lendo. Agora, gente, o versículo 21. 17. Capítulo 24, versículo 17. E quem matar alguém, ou seja, assassinar, certamente morrerá. Nós sabemos que aqui é o assassinato com dolo, a pessoa que mata a outra com intenção. Porque lembra da história das cidades de refúgio. Quem matava outra pessoa acidentalmente tinha direito a se esconder da pessoa que buscava vingança para não morrer. Ou seja, Adonai leva em consideração quando alguém, por acidente, sem ter intenção, acaba matando o outro. É diferente. Aqui é o assassinato quando é intencional. 17. Quem matar alguém, certamente morrerá. Mas quem matar um animal, o restituirá, vida por vida. Ou seja, se você matou um animal de alguém, mesmo que seja intencional, a pessoa não pode morrer por isso. Vai devolver outro animal para o dono daquele ali. Quando desfigurar o seu próximo, e aí vai dizendo. Vamos para o versículo 21. Quem, pois matar o animal, restituí-lo-á. Mas quem matar um homem, será morto. Uma mesma lei tereis, tanto para estrangeiro quanto natural. Veja só, gente. Quem matar alguém intencionalmente, será morto. Pena de morte. Aí eu digo, tem gente que acha que falar disso é loucura, é absurdo. Mas a pena de morte aqui, vida por vida, se o mundo seguisse a Torá, as coisas eram diferentes. Quando eu vejo pessoas por aí, juízes, pessoas que criam leis, legisladores, acham que a pena de morte é um absurdo. Gente, se o mundo seguisse os padrões bíblicos, a coisa era diferente. Você acha que alguém que entra numa casa e mata, como a gente vê aí, volta e meia acontece. Só um exemplo, existem várias outras formas. Mas alguém que entra numa casa, mata o pai, mata a mãe, mata os filhos, estupra a mãe e mata inocente. Intencionalmente, foi lá com aquela já para fazer o mal, chega lá, e isso acontece direto. Você acha que essa pessoa merece o quê?
Pela Torá, a Torá é clara, vida por vida. Vida por vida. Ah, mas se arrependeu. Se arrependeu, quem vai perdoar é o Criador. Ele vai ter o lugar dele no Olam Rabá, se ele se arrependeu de verdade. Mas pelas Escrituras, pela Torá, o próprio Yeshua diz, o próprio Yeshua chega para Pedro e fala: guarda a tua espada, porque quem pela espada fere, pela espada será ferido. O que é que Yeshua está dizendo isso? Quem mata alguém com a espada, ou seja, quem assassina alguém, será assassinado também. E Yeshua, como era extremamente espiritual, já vê as coisas num padrão mais elevado, eu creio que Yeshua estava dizendo, se você assassina alguém com dolo, com intenção, você receberá também o mesmo pagamento. Ou seja, você pode até passar impune aqui, mas a segunda vida lá, a segunda morte vai lhe pegar. O humano aqui, as leis humanas podem lhe poupar, mas a segunda morte não vai lhe poupar. E, gente, é claro, guarda a tua espada, porque quem pela espada fere será ferido, ou seja, morto. Você vê que Yeshua o tempo todo confirma o que as pessoas acham que é o absurdo da dureza. Yeshua está sempre confirmando. Aí eu digo, quem acha que isso é um absurdo, que você achar que uma lei dessa aqui é boa, eu acho que essas pessoas defendem porque vê acontecer as tragédias nos outros, na família dos outros. Vê o filho, uma criança inocente morrer, uma pessoa inocente morrer. Vocês viram agora recentemente o rapaz que passou na televisão o tempo todo, o rapaz está lá, o cara vem com um falso entregador ali de moto, chega lá e simplesmente dá um tiro no cara e elimina. Aí tem gente que acha que não, aconteceu e tal, não merece isso aqui que a Torá está prescrevendo. Será que se fosse o filho dele, a pessoa que pensa assim, se fosse seu filho, você que me ouve, se fosse o seu filho naquele lugar, seu filho que você criou com amor, deu a vida, que lutou, aí vê seu filho começando adolescente, entrando para alcançar as coisas que ele sonha, você fazendo de tudo por ele, aí vem um indivíduo desse, chega lá e executa o menino assim, friamente. Você se ponha nesse lugar e imagine, quando a Torá vem e prescreve isso aqui, morte a ele também. Você acha que a Torá está sendo perversa? Se a Torá estiver sendo perversa, eu acho que você está sendo hipócrita. Quem me ouve pensa que eu estou exagerando. Porque não é você. Porque quem passa, eu nunca me esqueci aquela história daquela vez que o taxista, a polícia equivocadamente atirou diversas vezes no táxi e acabou matando o filhinho do taxista que estava dentro do táxi. Confundiram o táxi com outro que estava com o bandido lá e a criança morreu. Gente, teve uma entrevista que eu assisti, o rapaz dando entrevista, o pai da criança, a tristeza que você via na face do rapaz, chorando, banhado em lágrimas, você via aquela tristeza profunda do fundo do coração. Só ele e quem passa por aquilo, e Adonai, Yeshua principalmente, que sente nossas dores, é que sabe o que aquele homem estava sentindo. Qualquer outra pessoa não tem condição de querer fazer leis para isso, justas. É por isso que a Torá vem e coloca leis justas. Então, irmãos, não tem como ter justiça boa, ter paz no nosso país, no mundo, andando tão distante da instrução divina como o mundo anda. Infelizmente, só quando Yeshua vier que a paz será plena de fato, porque são leis que parecem duras, mas são boas. E os homens jamais vão querer aplicar na sua plenitude, só quando o nosso Yeshua vier e aplicá-las de fato. Aí o mundo terá paz. Fiquem de pé e vamos. Amém. לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את
את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו